cá, vamos orar pela serva do Senhor, para Deus usar ela poderosamente, pelo poder do seu Espírito Santo. Soberano e eterno Deus, Pai, neste momento, meu Deus, meu Pai, quero entregar a tua filha em tuas mãos, meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, usa ela pelo poder do teu Espírito Santo. Meu Deus, meu Pai, que ela seja o porta-voz, meu Deus, meu Pai, do céu para a igreja aqui na terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, meu filho amado, eu te peço, tira todo impedimento, toda nuvem negra, meu Deus, meu Pai, deste lugar, que a sua palavra, meu Deus, meu Pai, pode fluir com poder e graça, em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos cantar um pouquinho daquele louvor assim. Mais de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus, eu amo esse louvor. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em João. Vamos em João. Os irmãos me perdoem qualquer coisa, tá? Que eu não sei fazer isso. Mas falar de Jesus a gente tem que saber, né? Pregar nem tanto, mas falar de Jesus. Então vamos lá para João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu acredito que seja o capítulo 1. No versículo 43, amém? João 1, 43, diz assim: Jesus encontra outros discípulos, é o tema na minha Bíblia. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? E Filipe respondeu: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Amém. Pode se assentar.
sentadinho mesmo, você feche os seus olhos nesse momento, que eu vou orar mais um pouco, tá? Ora comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por estar aqui mais um dia diante da sua presença. Meu Deus, nesse momento, nós não queremos ouvir palavras humanas. Nós esperamos ouvir o Teu Espírito Santo, Senhor. Em vão é estarmos no culto se não ouvirmos o Teu Espírito Santo. Então fala conosco hoje, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. Meu Pai, usa a minha vida, que o Senhor cresça e que eu desapareça completamente. Mas que o Senhor apareça, que o Senhor venha falar aos nossos corações. E que os nossos corações estejam abertos a ouvir o que o Senhor quer dizer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu decidi falar um pouco sobre a luz do Senhor. Para isso a gente vai ler mais alguns versículos. Mas essa parte da Bíblia eu acho sensacional. Porque a gente não sabe o que Natanael estava exatamente fazendo debaixo da figueira. Eu acredito que ele estava orando, falando com Deus. E Jesus o viu ali. Antes mesmo de chamá-lo, Jesus já havia visto ele. Antes de Filipe chamá-lo, né? E antes de Natanael encontrar Jesus, ele tinha dito, por acaso alguma coisa boa pode vir de Nazaré? E Jesus viu isso também, porque ele disse, eis um verdadeiro israelita em que não há falsidade. Porque ele foi muito honesto. E é incrível a forma como Deus nos vê. Se você tem alguma dúvida de que Deus enxerga as suas dificuldades e a sua vida e as suas vitórias, eu espero que hoje essa dúvida suma um pouco do seu coração. A gente vai ler agora, lá em Gênesis. Meu Deus, eu não tenho marca-página, eu queria muito marca-página agora. A gente vai ler lá em Gênesis, capítulo 21. 21 no versículo 8. Que conta quando Abraão expulsa Agar e Ismael, porque Sara mandou, né? Não, um pouco mais para frente. Aqui. Tá, vamos ler desde o 8, fica mais fácil de entender. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia, estava rindo do seu filho Isaque. E pediu a Abraão, expulsa essa serva e o seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro como meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou, não te lastime por causa da criança e de sua serva. Tudo que Sara te pedir, concede, porque porquanto por Isaque é que a sua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca, e entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. Foi sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma, não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais. Deus ouviu os gritos do menino, e lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Mais uma vez, a gente vê uma situação onde Deus viu, onde Deus enxergou ali a situação de Agar. Agar, que era uma serva, ela tinha culpa? Não. A Sara falou para Abraão, tem um filho com a minha serva. Ela teve o filho, depois foi expulsa de lá. E apesar do seu baixo cargo, o Senhor, ele não faz distinção de pessoas. E ele enxergou ali também a Agar e ouviu o choro do menino. Então aqui a gente já tem duas situações onde a gente percebe que Deus vê a nossa aflição, onde o Senhor nos enxerga.
Então, por último, para você parar de folhear, vamos lá para Êxodo. Eu acredito que é Êxodo. Êxodo 3:4. Êxodo 3:4. Fala da sarça ardente. Diz assim: então o Senhor viu... vamos ver um pouquinho antes que é mais legal. Sim. Nossa, essa versão é muito diferente, gente. Eu li na NVT, essa aqui em King James. Vamos ler do 3. Então pensou Moisés: que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto enquanto temia o olhar. Disse o Senhor: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Aqui é mais uma situação que a gente percebe que Deus vê. E eu achei impressionante o fato de que quando a gente lê, o próprio Senhor fala: eu desci a fim de livrá-los. Você já imaginou isso? Deus tão grande, lá no céu, enorme. Deus criou o mundo, criou eu e você e tudo que nele há. E ainda assim, ele ouve a aflição de um povo e desce para livrá-los. Você já imaginou Deus descendo? E o Senhor fez isso por nós. E uma coisa impressionante também nesse texto é que a sarça ardente, a sarça é uma arvorezinha bem bonita, se você pesquisar no Google, uma arvorezinha, e ela estava pegando fogo. E o Moisés, curioso, né? Nossa, olha, uma árvore pegando fogo, só que esse fogo não consumia a árvore. Ai, gente, é impressionante que o pastor pede para a gente pregar e senta na nossa frente. Ainda bem que eu estou sem óculos. Então, esse fogo, ele não consumia a árvore. E é o fogo de Deus, ele é assim, ele é diferente. Quando Deus vem com o seu fogo, ele não vem com a intenção de te destruir. Ele vem com a intenção de te refinar. E existe, eu esqueci o termo, gente, do negócio, espera aí. Tem um pozinho que no refinamento do ouro, eles refinam, tipo essa peça aqui não serve mais. Aí vai lá refinar. Aí faz lá os processos, passar no fogo, e etc, e sai aqueles pozinhos que eu não sei o nome, só quem souber depois fala. Sai do ferro também, se você vai tratar do ferro. E... esqueci. Bom. E desse pozinho torna-se algo refinado, algo muito mais valioso. Então é isso que o Senhor espera de nós. Ele vem com o seu fogo sobre nós, ele nos queima e em vez de nos consumir, de nos destruir, ele nos refina e nos transforma em algo muito melhor. Esse é o nosso Deus. Todas essas pessoas aqui que a gente leu, elas foram encontradas pelo Senhor. O Senhor foi até elas, o Senhor escutou o seu clamor. E hoje eu quero te falar que nós precisamos ir para a luz do Senhor. Porque o Senhor, ele já nos encontrou, mas às vezes nós vivemos como se o Senhor não tivesse nos encontrado, fugindo da luz do Senhor. Mas uma coisa que a gente percebe, conhecendo a história, vendo essa sarça ardente que ilumina e que refina, é que a luz do Senhor, ela tem alguns atributos. A luz do Senhor, ela é uma luz que cura, é uma luz que liberta e é uma luz que quebra ciclos. Os hebreus,
eles foram escravizados por muitos e muitos anos. Muitos anos. Uns 40 anos, né? Se eu não me engano. E aí, imagina, não, gente, 40 anos, enfim, não sei. Aí eles, imagina, o pai teve o filho, o avô e não sei quem, e foi vendo as gerações. E essas gerações foram vivendo ciclos de adorações a outros deuses, ciclos de vícios que não provinham, ciclos de comportamentos que não edificavam. E quando a luz do Senhor vem sobre eles, esses ciclos são quebrados. O Senhor, Ele dá a eles a oportunidade. Claro que nem todos quiseram, né? Mas o Senhor dá a oportunidade de restaurar as coisas da nossa vida que não deram certo. Por exemplo, quando nós estávamos na Jocum, nós conhecemos um rapaz que ele havia sofrido abuso sexual e a vida dele era muito afetada por conta disso. A autoestima dele era afetada por conta disso. E quando ele lembrou disso e falou com a mãe dele a mãe dele tinha passado pela mesma situação. E eles falavam: Deus, como pode? Como pode uma coisa dessa na nossa família? Como pode esse ciclo? Mas quando o Senhor vem e transforma, Ele nos dá a autoridade de quebrar ciclos de maldição. A luz do Senhor, ela é mais do que perfeita. Só que a gente precisa de coragem para entrar na luz do Senhor. Porque a luz do Senhor, ela nos desnuda. As nossas imperfeições aparecem. Mas não há nada de feio em nós que possa repelir o Espírito Santo de agir em nós. Porque Ele veio sabendo que nós somos pecadores. Nós não podemos nos esconder de Deus. Nós precisamos querer ver a face de Deus. Tá bom. Outra coisa que eu acho incrível também é o fato de que quando ele se volta para ver, maravilhado, curioso, para a sarça, é quando o Senhor chama ele. Então, às vezes, o que a gente precisa é só de curiosidade. A gente precisa estar maravilhado com o nosso Deus. E quando a gente se volta para Ele, quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente coloca a nossa atenção nas coisas que são do alto, o Senhor nos chama. Então, às vezes, nós estamos preocupados com nossos afazeres, não entendemos aquilo que o Senhor faz, ou acha que Ele não nos chamou para algo, acha que não temos um propósito, ou que o nosso propósito é muito menor do que os outros propósitos. Mas quando você se volta a Cristo, Ele te chama para algo, porque Ele não nos fez em vão. E é muito fácil. Eu passei 2 semanas, num ambiente espiritual absurdo, sensacional. E é muito mais fácil, às vezes, você seguir e crer num Deus, quando todos os dias você precisa sair para a rua, fazer o evangelismo, você precisa orar, você precisa que o Senhor te transforme, porque você vai abordar outras pessoas, e você vê maravilhas de frente dos seus olhos todos os dias. E aí é muito fácil você lembrar de como o seu Deus é grandioso. Mas e no nosso ordinário, na nossa vida comum, na nossa vida simples? Será que nós temos sido a filha que o Senhor gostaria que eu fosse? O marido que o Senhor gostaria que eu fosse, a esposa que o Senhor gostaria que eu fosse, o funcionário que o Senhor gostaria que eu fosse. Nós ouvimos lá a história de um homem, que ele trabalhava fazendo valas. E depois que ele parava de fazer essas valas, ele parava assim e ficava olhando, né? Em vez de ir para a próxima, ele ficava olhando, tipo, nossa, que linda a minha vala. E as pessoas que trabalhavam com ele não entendiam. E aí uma vez chegaram e perguntaram para ele: nossa, mas por que você fica apreciando essa vala aí que você fez? Não é só uma vala? E aí ele falou assim: não, mas é que eu tenho certeza que se Jesus viesse e fizesse uma vala, seria uma vala igualzinha a minha. Será que a gente pode dizer isso? Eu achei muito, muito incrível assim, essa observação, essa história. Sim. Eu escrevi aqui que o Senhor desceu à terra para livrar os hebreus e se manifestando de uma forma especial na história. E eu li na Bíblia Vida Nova, quando eu estava procurando uma palavra, estava escrito assim que quando Deus promete a sua intervenção, o homem ele é comissionado para ser um instrumento nas mãos de Deus. Então quando o Senhor ele fala que estará conosco, automaticamente nós somos o instrumento nas mãos de Deus. Se nós somos um instrumento, se nós somos um lápis na mão de Deus, quem escreve é a gente? Não, quem escreve é quem segura o lápis.
Logo, o Senhor, Ele quer escrever a nossa história. O Senhor, Ele tem algo para nós. Só que nós nos escondemos da luz do Senhor. Porque eu tenho muitos pecados, porque eu pequei ontem, porque eu não sou digno, porque eu sou tímido. Mas a única coisa que o Senhor quer é que nós nos aproximemos dEle. Porque Ele já se aproximou. A parte dEle, Ele já fez. Ele prometeu que estaria conosco. E falar que nós somos comissionados para ser um instrumento na mão de Deus é a mesma coisa de ser incumbido de algo. Mesma coisa de ser testemunha de algo. Nós somos testemunhas do Senhor. E quando a gente vai lá no grego, os teólogos aí do grego, nos hebraicos da vida, a gente vê que mártir, gente, fala mártir ou mártir? Eu não sei. Como fala? Mártire? Gente, no site que eu vi estava mártir. Mártir? Ah, então é mártir. O mártir e testemunha têm o mesmo significado. Então, se nós somos testemunhas de Deus, logo nós somos mártires de Cristo. O que significa? Que eu sou levado a morrer por Cristo, porque eu testemunho dele? Mas o que precisa morrer? Se necessário eu. Mas as minhas vontades, as minhas outras vozes. A voz do meu eu. A voz do inimigo que não tem mais poder sobre mim. Toda acusação morre junto quando eu decido morrer para mim e viver para Deus. Então, que nós sejamos realmente testemunhas de Deus, mártires de Deus. Bom, agora eu quero que você vá lá em Êxodo 3, 12. Onde o Deus faz uma promessa. Ele diz, aqui no Velho Testamento, asseguro-lhe, eu estarei contigo. Essa é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus nesse mesmo monte. Então, uma promessa que Deus faz aqui, eu estarei contigo. E essa é uma promessa que se renova na Bíblia em todos os momentos. E essa promessa de Deus, ela é a resposta à nossa fraqueza humana. Ela é a resposta às nossas incapacidades. Eu não posso fazer. Tá, mas eu estarei contigo. Mas eu não posso ir. Eu sou gago. Não, mas eu estarei contigo. Quantas vezes nós nos impedimos de fazer algo para Deus, esquecendo que Deus está conosco. Deus está conosco no nosso trivial, nas coisas bobas da nossa vida, no nosso dia a dia. Quando o Senhor diz, fazei tudo para a glória de Deus, são as coisas pequenas. É acordar pensando em Jesus. É estar lavando louça e conversando com Ele. São as coisas pequenas. A gente clama tanto por coisas grandes, por grandes avivamentos, mas nada disso vem sem as coisas pequenas. Antes do Senhor querer te encontrar em um grande movimento, Ele quer te encontrar no seu quarto. E se Ele te chamou para um projeto, se Ele te chamou para qualquer coisa, não coloque a mão no arado e volta, mas lembre, eu estarei contigo. Esteja na luz do Senhor, que Ele vai te consertar. Ele vai te refinar. A promessa de que Ele estará conosco é a resposta a toda e qualquer fraqueza que a gente vive, que a gente passa. As nossas tristezas, as nossas emoções, que muitas vezes não glorificam ao Senhor. Ele está comigo, Ele estará comigo. Hoje e amanhã. Ok, vamos para o próximo. Gente, está tudo anotado fora de ordem nas minhas folhas. Meu Deus. Sim. O outro ponto que eu coloquei foi sobre posicionamento. Quando o Senhor quando o Senhor quer dar uma promessa a Abraão, Ele não fala, Abraão, fica aí, e eu vou te falar agora, tá? Como que vai ser a sua descendência. Ele fala, Abraão, sai de sua tenda. Quero falar com você, sai de sua tenda, filho meu. E aí, quando Abraão sai da sua tenda, ele fala, olha, sua descendência será como isso aqui, será como essas estrelas. Mas muitas vezes nós não queremos sair da nossa tenda.
Irmão, sai da sua tenda hoje, agora. Sai da sua tenda na marra. Que a vontade do Senhor, ela vai prevalecer. E em vão é a gente caminhar e depois olhar para trás e falar, caramba, a vontade do Senhor realmente, ela era boa, perfeita e agradável. Mas eu não escutei a voz do Senhor. Já aconteceu algumas vezes de eu andar assim, o Senhor fala, ora por aquela pessoa. Fala com aquele carinha. E eu falar, não, coisa da minha cabeça. E aí não vou. E depois a gente não fica com a consciência pesada, caramba, Deus tinha algo a fazer ali e eu não fui. Eu não fiz. E agora vai cair isso sobre mim. Que eu achei que era a voz da minha cabeça, né? Mas nós precisamos saber reconhecer a voz de Deus. Sempre um conselho para você, irmão, um conselho para você. O diabo não manda a gente orar por ninguém, tá? Então, se você está sentindo de orar por alguém, vai e ora que é de Deus. Mas não, é a voz da minha cabeça, certeza. Tá, só que a Bíblia diz que nós não teríamos nem fé se Deus não tivesse nos concedido esse dom de ter fé e de amar o próximo. Então, vai e ora por aquela pessoa, tá? Não faça como a Ellen. Obrigada. Inclusive, o Rafa tinha falado de Adão e Eva também, que eles costuraram folhas para cobrir a própria nudez, né? As folhas de figueira, nada confortável. E muitas vezes nós nos metemos nesses caminhos mais difíceis para não escutar a voz de Deus, porque a voz de Deus não é óbvia, né? Eu vou dizer que não é clara, mas não é óbvia para a gente. Ela tira a gente do nosso trajeto. Às vezes ela atravessa o nosso entendimento, vai para o nosso coração, e o Senhor precisa dessa driblada na gente, porque a gente é muito racional. E o Senhor está falando, não, vive pela fé. A gente precisa sair da nossa tenda. Também tem quando Jesus cura o cego. E ele pega na mão do cego e fala assim, vamos fora do povoado, vamos fora do povoado. Aí o cego vai, né? E ali o Senhor, ele cospe na terrinha, né? Faz aquela misturinha maravilhosa, coloca no olho do cego, porque ele volte a enxergar. Não sei se eu fosse o cego, eu ia deixar, né? Tipo assim, o homem está pegando o barrinho ali, misturando no cuspe e colocando no meu olho. Mas eu acredito que ele tinha fé. Ele tinha fé. Ou ele estava desesperado. E a gente precisa estar desesperado. Se a gente quer encontrar Deus, se a gente quer viver coisas maiores com Deus, a gente precisa estar desesperado. Desesperado por um milagre. Desesperado para ver a face de Deus. Desesperado para que haja mudança dentro de mim. Eu não aguento mais eu como eu sou. Eu peco demais. Eu preciso ser mais parecido com Cristo. E seja desesperado. Busque a Ele. Dobre os seus joelhos, porque o Senhor diz que é bom, né? Que sejamos o quê? Uma casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. Para quem está acompanhando aí o avivamento de Asbury, gente, eu não sei nem falar o nome da universidade. Mas aquela universidade lá, que vocês sabem, né? Vocês têm internet. Para quem está acompanhando o avivamento, o mesmo avivamento, quer dizer, não vou falar que é avivamento, vai que você fala que ainda não é. Também, a gente não sabe, né? Calma aí. Aquele mover de Deus que está acontecendo lá, para não dividir opiniões, em 1970 já aconteceu algo parecido lá. E de um tempo para cá, eles estavam intercedendo para que acontecesse de novo. Então, se a gente quer uma mudança, a gente precisa o quê? Dobrar o nosso joelho e interceder. Acreditar no poder da oração. E fechar a boca no final para ouvir a voz do Espírito Santo. Para que não vire um monólogo. A gente não pode ter medo da luz do Senhor, que nos leva a um lugar de intimidade, que nos leva a um lugar de oração, que nos leva a um lugar de fragilidade e vulnerabilidade. Porque às vezes, cuspir nos olhos, nossa, isso acaba com a minha dignidade. Isso custa. Mas a presença de Deus vale muito mais. O sangue que Ele deu naquela cruz foi muito mais precioso. E nós só encontramos a Deus quando decidimos ser obedientes. Que não é fácil. A gente sabe que não é fácil. A nossa natureza é pecaminosa, ela é ruim demais. Mas, quando vivemos em obediência, as bênçãos começam a nos seguir. E quando, em vez de nos esconder na moita, nos colocamos na luz e confessamos os nossos pecados e as nossas fragilidades, o Senhor vem e nos conserta.
e nos refina e nos abraça. Ele não nos destrói, Ele nos torna algo muito melhor, que é a imagem e semelhança dEle. Se tem algo que você tem caído em pecado, se você está preocupado, se você foi rude com alguém, se você não consegue liberar perdão, se você acha que não tem um propósito, se as suas emoções não têm glorificado a Deus, vai para a luz do Senhor e expõe tudo para Ele. Porque a sua nudez não vai repelir o Senhor. A gente pode agora ir para Hebreus. Hebreus. No capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações do amor fraternal e às boas obras. Tá bom, gente, essa versão não é a versão que fala de nos agarrarmos firmemente, né? Tem uma versão assim, não tem? Tem uma versão que assim. Mas diz, sem duvidar. Isso nos leva a pensar que durante a caminhada, às vezes a gente pode caminhar, claro que a gente vai caminhar. A gente pode duvidar. Ou a gente pode segurar a promessa e não agarrar ela de maneira firme. O Senhor não disse que isso não iria acontecer. Mas Ele disse o quê? Qual foi a promessa dele? Que Ele estaria conosco. Então, quando as nossas expectativas, quando as nossas emoções, quando o nosso desânimo, que muitas vezes a gente acha que é desânimo, mas é batalha espiritual, vem sobre a gente precisa se agarrar firmemente a essa promessa, sem duvidar. Porque é uma promessa feita por alguém que nunca falhou e nunca quebrou uma promessa verdadeira. Não importa se cumpre em 1 ano ou em 30, a promessa vai se cumprir, porque foi Deus que prometeu. Então, quando nós temos essa maturidade de saber que o Senhor que promete, Ele não quebra as suas promessas, a gente pode se apegar sem duvidar. A gente pode agarrar firmemente, mesmo que não pareça, que faça sentido naquele momento. Eu sou muita pessoa do não faz sentido, gente. Amo falar isso, mas não faz sentido. Mas se o Senhor prometeu, vai acontecer. Que Ele estará conosco. Às vezes não acontece do jeito que a gente quer, a gente quer chorar. Tipo assim, o cego do olho, o Senhor começa a curar ele. E aí, a primeira vez que ele abre o olho, ele vê ele vê as pessoas como se fossem árvores. Ele não enxerga as pessoas claramente. Aí imagina se ele faz assim, caramba, você disse que ia me curar, curou só metade. Não ia dar certo, né? Então lembre-se, às vezes demora, mas a promessa de Deus é verdadeira, é genuína e é eficaz, é pura, é santa, porque santo é o caráter de Deus. Às vezes a gente vê pessoas que falam assim, mas o que eu vou fazer no céu? Vou ficar cantando santo, 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 santo. Já vi umas coisas piores até, né? Que fala que preferia estar no inferno, umas coisas assim. Mas olha, se a gente não se sente atraído para viver uma vida santa por conta do amor de Deus, é porque a gente ainda não entendeu. Porque se eu não quero buscar a santidade que me aproxima de Deus, para que eu vou querer estar com um Deus que é santo? Santo é o caráter de Deus. Santo, Ele é santo e a santidade, ela vale a pena. Existe uma recompensa pela santidade. A recompensa é o próprio Cristo. É ver Cristo de perto. É por isso que o pecado ele fere dessa maneira. Ele ofende a Cristo, porque Cristo é santo. E é por isso que Ele nos afasta de Deus muitas vezes.
Mas não se esqueça que o amor de Deus, ele está sempre aqui. Às vezes a gente pega, ai, nossa, pequei, e se distancia. E acha que o amor de Deus está, o amor de Deus que fez isso aqui, mas ele não faz. Ele permanece aqui. A gente que fala, não sou digno. Só que nunca foi pela força do nosso braço. E se não nos agarrarmos firmemente à promessa, apesar do que sentimos, não conquistarmos o reino de Deus, a força, de que vale? Gente, eu não estou entendendo o que eu escrevi, você acredita? É andar. Estava entendendo onda. Tá bom, é andar. É andar com Deus. Todos esses homens que nós vimos, eles andaram com Deus. Imagina que maravilhoso que deve ser você andar com Deus. Tipo, imagina Adão lá na criação. Jesus vindo na viração... É Jesus, né? Deus. Jesus, Espírito Santo. Vindo na viração do dia, você andando com Jesus. Imagina Abraão, imagina Noé andando com Cristo. Imagina Moisés na fenda da rocha, vendo as costas daquele que tudo criou. E o Senhor nos convida a andar com Ele hoje. O Senhor já não nos chama mais de servos, mas de amigos. E um amigo, a gente escolhe. Ele te escolheu, Ele te chamou. Como a gente ousa querer viver com as nossas próprias pernas, querer moldar o mundo e a nossa história com as nossas próprias mãos, quando o que Ele tem para nós é muito maior. Vou te dizer que fazendo missão, a gente pensa que vai ser muito dolorido, mas a verdade é que quando você começa a ver o seu Deus de perto, você não quer voltar para casa. Você não vê necessidade de voltar para casa porque você já está em casa. Você está com aquele que te formou desde o ventre, aquele que te vê. Deus nos vê. Deus nos vê na simplicidade, no nosso dia a dia, nos nossos temores. Clamei ao Senhor e Ele me livrou de todos os meus temores. O Senhor nos vê. Ele nos viu quando éramos ainda uma substância informe. E às vezes a gente acha que a nossa opinião é melhor do que a dele. Então, irmão, ande com Deus. Esteja na luz do Senhor. Essa luz que cura, que quebra ciclos. Não se distancie do amor de Deus, porque o amor de Deus jamais vai se distanciar de você. E quando você achar que está difícil, ore a Ele e lembre-se da promessa que Ele fez, que eu estarei contigo até os confins da terra. E se formos nesse caminho, tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Quando a gente fala de avivamento, todos vieram com arrependimento. Todos vieram colocando a cara no pó. Esses dias eu estava lendo um pouco mais de um livro que eu gosto muito, estava relendo alguns pedaços, que é Heróis da Fé, né? E teve um homem lá, que ele fez grandes maravilhas para o Evangelho, né? Deus usou muito ele. E é incrível que ele queria ter momentos de orações mais constantes. E ele falava assim, nossa, quando eu me converter, ele era doido para se converter. E ele fez coisas que eu e você jamais fizemos. Então, que todos os dias a gente possa olhar para Cristo, olhar para a nossa pequenez e falar assim, Senhor, eu quero me converter hoje. Eu quero que a sua paz, que excede todo entendimento, seja acima de toda e qualquer ansiedade. Falo isso porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, irmão. Demais. Nesse tempo que eu só fico em casa, sem estudar ainda, sem trabalhar, eu estou me ajeitando. A ansiedade, às vezes, ela toma conta da gente. E quando a gente tem coisas a fazer no reino de Deus, essa ansiedade se mistura com uma batalha espiritual. E no meu costume, num dom que o Senhor me deu, não muito legal, que é aquele de sentir o ambiente espiritual, muitas vezes eu tinha medo de ir até o banheiro, eu tinha medo de dobrar meu joelho para orar, porque eu sabia que eu não estava sozinha naquele ambiente. Mas quantas vezes a gente para pensar, esse mundo espiritual, ele é real, e eu preciso me posicionar,
eu preciso sair da minha tenda, eu preciso levantar as mãos e interceder. Interceda pela sua casa, interceda pelo seu casamento, interceda pelo seu futuro, interceda pela sua escola, pela sua faculdade. Porque nada do que fizermos vai sair do propósito de Deus se seguirmos em obediência. E o propósito de Deus é maior do que tudo e qualquer coisa que já experimentamos. Nós tivemos homens grandiosos no Evangelho. Tivemos 12 discípulos, né? 11, porque um acabou desistindo. Ele acabou colocando o que ele tinha feito acima da graça de Deus. Mas nós tivemos esses 11 grandes homens do Evangelho. E se nós formos ver a forma como eles morreram, talvez a gente pense que não vale a pena seguir. A gente vai pensar, como diz no sermão do amado Timóteo, né? Senhor, se trata assim os seus amigos mais próximos, não me admira que tenha tão poucos. E é verdade. Mas o Senhor, Ele nos chamou para ser amigo dEle. E quando você é amigo de Deus, não há tempestade que fique acima de qualquer coisa. Não há tribulação que seja maior que Ele. Isso é incrível. A nossa ansiedade não é maior do que o amor de Deus. Os nossos pecados não são maiores do que o amor de Deus. E por mais que você ache que o Senhor não te vê, não te enxerga, e que às vezes Ele está à parte da sua história, que Ele só te observa, ou que Ele só te observa sem querer agir, sem fazer nada. Como se nós não servíssemos um Deus pessoa, mas sim um Deus coisa, que a gente cutuca para Ele se mexer. Mas não. Ele é um Deus real, Ele é um Deus pessoa, um Deus que quer se relacionar, que te escolheu para ser amigo dEle. Se hoje você está aqui, é porque o Senhor tem um propósito na sua vida. Certo? O Rafa, ele viu uma frase que ele gosta muito de repetir, né? Que a gente viu lá na Presbiteriana, que a gente foi visitar. Gente, nada do meu estilo, mas é muito legal. Nada do meu estilo. O Rafa amou, eu senti em casa. Mas ele falava assim, que a longanimidade é o tempo que você demora para cumprir o propósito de Deus. Então, às vezes, eu peço para Deus, não é nem muitos e muitos anos de vida, mas é, Senhor, que eu viva segundo o seu propósito. Porque quando estamos debaixo dos propósitos de Deus, tudo vale a pena. Amém? É isso. O Senhor abençoe sua vida. A suadeira vai passar agora, graças a Deus. Obrigada, Deus te abençoe. Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e lhe mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita,